você faria se você acordasse e descobrisse que não existe mais dinheiro em papel e moeda, mas somente no mundo virtual e o seu dinheiro tivesse se transformado num monte de códigos? Parece cenário de filme de ficção, não é? Mas o fato do seu dinheiro se transformar em um monte de códigos e ele só existir no mundo virtual já é uma realidade com o que nós chamamos de criptomoeda. Quer entender mais? Então se inscreve aí, já ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e fica por aí. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Bitcoin, essa moeda super novinha e que já está famosa no mundo inteiro. Se você não entende bolhufas de como funciona todo esse negócio de dinheiro virtual, fica tranquilo. Hoje eu vou te explicar o que é a Bitcoin, como ela funciona, como você pode adquirir uma Bitcoin e quais são as vantagens e desvantagens das Bitcoins. Presta atenção, o que é uma Bitcoin? A Bitcoin é uma moeda virtual que foi criada lá em 2008 por um cara chamado Satoshi Nakamoto e ele desenvolveu uma série de regras para que essas Bitcoins pudessem funcionar. A Bitcoin é uma moeda descentralizada, significa que não tem nenhum banco central ou algum órgão regulador e ela não é associada a nenhum governo, que é o que acontece com as moedas que nós conhecemos, como o real, o dólar e o euro, por exemplo. Ela também é uma moeda deflacionária, mas para a gente entender isso eu vou precisar explicar primeiro como funciona o sistema de bitcoins. Para você ter uma Bitcoin, você precisa de uma carteira virtual. Basta você pensar que a Bitcoin é como se fosse um dinheiro, a tua notinha ali de R$2, e você tem a sua carteira. Você guarda o seu dinheirinho na sua carteira. Para você ter uma Bitcoin, funciona da mesma forma. Você vai precisar de uma carteira virtual para guardar o seu dinheiro virtual. Para você ter essa carteira é muito simples, basta você cadastrar, você criar uma conta em um aplicativo específico que você pode instalar no seu smartphone mesmo. A Bitcoin, por ser virtual, ela é um código, literalmente. É um código alfanumérico, cheio de letras, cheio de números que você nunca vai decorar. Mas é muito importante que você tenha registrado esses códigos, porque são eles que garantem que você é dono daquela Bitcoin. Logo, se você resolver minerar ou comprar Bitcoins, o seu dinheiro vai se transformar em códigos. Para você ter uma Bitcoin, você precisa de uma série de processamentos que são realizados através de redes de computadores ou de uma série de máquinas num processo que a gente chama de mineração. Como funciona essa mineração? O seu computador vai realizar uma série de cálculos e operações como se fosse resolver um problema matemático. Esse problema matemático é o que vai validar e autenticar as transações de bitcoins pelo que nós chamamos de blockchain, que é a rede também desenvolvida pela própria Bitcoin. Todas essas transações elas são criptografadas. Por esse motivo, também nós chamamos as bitcoins de criptomoedas. Esse processo todo que é feito, que é chamado mineração, você é recompensado por isso com unidades de bitcoins. Mas é claro que cada recompensa depende do seu poder de mineração. Quando você utiliza a rede de processamentos do seu computador, você ajuda a manter a Bitcoin como uma moeda descentralizada e você mantém todo o sistema de transações da blockchain funcionando. É como se você fosse contratado, como se você fosse um empregado da blockchain e você vai receber a sua recompensa por fazer o seu trabalho. Essa recompensa também é conhecida como Proof of Work ou simplesmente POW. Satoshi também definiu um limite de bitcoins a serem produzidas. Nós temos um teto de 21 milhões de bitcoins pelo mundo todo. Outra regra imposta por ele para dificultar um pouco o processo de mineração foi que a cada 210 mil blocos ou a cada aproximadamente 4 anos acontecesse automaticamente a redução da produção de bitcoins pela metade. Ou seja, lá em 2009, quando o sistema de bitcoins foi implantado, nos primeiros 210 mil blocos,
eram 50 bitcoins por bloco. 4 anos depois, quando aconteceu o que nós chamamos de halving, que é esse ciclo que acontece de 4 em 4 anos, de 50 bitcoins passaram para 25, 4 anos depois, no segundo halving, passou para 12,5 bitcoins, e com o terceiro halving, que foi no dia 12 de maio, essas 12,5 bitcoins passaram para 6,25 bitcoins por bloco. Como eu falei, esse halving acontece de forma automática e ele vai continuar no decorrer dos anos até zerar. Mas qual é a vantagem, qual é o significado disso? Quando você tem escassez de alguma coisa, nesse caso, quando a gente tiver a escassez dessa moeda, o valor dela tende a subir. Então, nós vamos ter uma valorização da Bitcoin. É óbvio que os cenários podem alterar. A Bitcoin tem uma volatilidade muito alta. Mas o que acontece é que se a gente analisar os rankings dos últimos anos, sempre depois de um halving, o valor dela tende a cair. Por quê? Porque acaba não sendo mais tão vantajoso para as pessoas minerarem bitcoins por conta de investimentos com maquinário, por exemplo, já que você precisaria de um computador ou de vários computadores de altíssima performance para conseguir fazer todos os cálculos que a blockchain lança. Esses cálculos são lançados a cada 10 minutos, no que nós chamamos de blocos, e por esse motivo o valor tende a cair. Mas, com a escassez, o valor dela logo em seguida tende a começar a subir. Só para vocês terem uma noção, lá em 2011, o valor de uma Bitcoin chegava a aproximadamente 3 dólares. Há 2 meses atrás, uma Bitcoin estava valendo aproximadamente 4.857 dólares. Mas pasmem, até semana passada, um Bitcoin já estava valendo mais de 9.750 dólares. Holy shit! Mas como que eu adquiro uma Bitcoin então? Existe o processo de mineração, que eu já citei. Se você tiver um computador de altíssima performance, você pode minerar, você pode ser um minerador, ou você pode simplesmente comprar bitcoins através de corretoras. Mas vale lembrar que se você for fazer esse tipo de transação, você precisa pesquisar bastante sobre as corretoras em questão, porque elas precisam ser muito confiáveis para garantir que elas realmente vão cumprir com a parte da transação, seja compra ou venda de bitcoins. O Bitcoin também pode ser considerado um investimento, mas é preciso frisar que é um investimento de altíssimo risco por conta da volatilidade da moeda. Mas pode ser sim um investimento muito rentável, contanto que você saiba operar e analisar os dados do mercado das Bitcoins e como ele está se comportando mediante a todos os cenários atuais. E quais são as vantagens e desvantagens dessa moeda? Vamos começar pelas desvantagens. A primeira delas é a competição. Lá em 2017, quando a Bitcoin começou a ter uma lucratividade realmente significativa, gerou interesse e, consequentemente, gerou a criação de novas criptomoedas. A gente pode citar a Litecoin e a Ethereum, por exemplo. A gente também tem conhecimento da Libra, que é uma moeda que está sendo desenvolvida pelo Facebook em parceria com outras grandes empresas, mas a gente ainda não sabe se o projeto realmente vai vingar, porque ele não é nada fácil e muito mais difícil do que a gente pensa. Outra desvantagem é que o processo é muito complexo. Como eu mencionei, você precisaria de uma série de máquinas de altíssima performance e, na maioria das vezes, bem específicas para aquele tipo de ação que ela tem que executar, para conseguir fazer esses cálculos, essas operações super difíceis que são enviadas pela blockchain. A alta volatilidade também da moeda pode ser considerada uma desvantagem, porque você não sabe qual vai ser a cotação dela amanhã ou daqui 1 hora, por exemplo. E apesar da baixíssima probabilidade, ainda há uma pequena chance de um hacker aí muito inteligente conseguir furar todo o processo de criptografia, todo esse processo de segurança da blockchain. E se ele conseguir, ele vai ser capaz de roubar todos os bitcoins do mundo. Isso não seria nada legal.
Outra desvantagem também é a aplicabilidade da Bitcoin. Justamente pelo fato dela não estar associada a nenhum governo, é muito difícil você encontrar locais que aceitem ela como forma de pagamento. Nós já temos vários. Aqui no Brasil nós temos algumas e ao redor do mundo também. Mas ainda assim é um percentual muito pequeno comparado principalmente às moedas e aos cartões que a gente costuma utilizar normalmente. Dentro dessa aplicabilidade, vale lembrar também que ela pode ser utilizada para coisas negativas. O mercado negro é uma dessas aplicações. Como a Bitcoin é uma moeda não rastreável, ela também pode ser utilizada para tráfico de drogas ou compra e venda de armas ilegais, por exemplo. Mas vale lembrar que isso também já aconteceu e acontece com o dólar, por exemplo. Dica Planerama: assistam o seriado Narcos disponível no Netflix. Vocês vão entender bem melhor do que eu tô falando. Vamos às vantagens, então. Uma Bitcoin é uma Bitcoin em qualquer lugar do mundo. O que isso quer dizer? Se eu for com R$5 na lanchonete aqui no Brasil, eu vou conseguir fazer a compra do meu cafezinho, por exemplo. Agora, se eu for com os mesmos R$5 lá nos Estados Unidos, eu vou precisar converter a minha moeda, que é o real, para a moeda local, que é o dólar. Com a Bitcoin isso não aconteceria. Eu posso pagar em Bitcoin aqui, eu posso pagar em Bitcoin lá nos Estados Unidos. É como se ela fosse uma moeda universal. Outra vantagem também é que a Bitcoin pode ser trocada por moeda comum através das corretoras. Então, se atualmente ela está valendo pouco mais de $9.000, se eu tiver uma Bitcoin, eu consigo vendê-la e recuperar esse dinheiro como se ele fosse o dinheiro físico de papel mesmo. A gente também pode considerar como vantagem a valorização a longo prazo. Como eu já mencionei, a Bitcoin é uma moeda deflacionária. Por quê? Nós temos um limite de 21 milhões de Bitcoins a serem produzidas em todo o mundo. Isso significa que conforme ela for ficando mais escassa, maior vai ser o preço dela. Se você é um investidor e possui Bitcoins, a minha sugestão agora é que você dê uma segurada. A gente está aí no pós-halving e a gente sabe que a tendência é baixar um pouco o valor da Bitcoin. É a lógica do mercado, né? Comprar na baixa e vender na alta, nunca o contrário. A Bitcoin também não pode ser congelada por nenhum governo, já que ela não está associada a nenhum. Um exemplo bem simples e prático de congelamento de dinheiro eu posso dar lá da década de 90 no governo Collor, quando houve o confisco da poupança. Exatamente isso não vai acontecer, mas mediante uma lei muito maluca, o governo pode resolver confiscar o seu dinheiro de alguma forma. Com as Bitcoins, as taxas de transações também são mais baratas, porque como elas são virtuais, você só vai ter que pagar a taxa do minerador da rede, diferente dos bancos tradicionais, que você tem que pagar a taxa do cartão de crédito, tem que pagar a taxa do banco, tem que pagar a taxa do governo, entre muitas outras que também estão aí. Outra grande vantagem é o funcionamento da rede Bitcoins. Ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e as transações entre essa rede são muito rápidas. Você faz uma transação e ela é executada entre 10 e 20 minutos. Lembra aquela cadeia de blocos que eu falei, que a blockchain lança de 10 em 10 minutos? É por isso que as transações são tão rápidas, elas são validadas dentro desse período. Num cenário bem de ficção científica, depois de tudo que a gente conversou nesse vídeo hoje, quais vocês acham que são as maiores oportunidades e quais vocês acham que são os maiores riscos das criptomoedas? Você acha que as criptomoedas vão substituir o dinheiro de papel que a gente conhece hoje? Conta pra gente o que você acha aqui nos comentários. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu sobre Bitcoins, que é essa moeda virtual que está ganhando cada vez mais espaço no cenário mundial. Ah, segue a gente no Insta e se inscreve no blog e no canal. Espero vocês na semana que vem. Bora planejar! Tchau!